Então, como eu tinha falado ali no vídeo anterior, né? A gente veio aqui para o escritório para poder falar de valores, que fica mais fácil, né? Então, os terrenos ali parte de 154 mil reais, tá? Então, assim, e pode ser financiado direto com a construtora em até 150 vezes, ou então você pode pagar ele em até 24 vezes sem nenhum acréscimo, sem nenhum juros. E como funciona? Carlos, e se eu for pagar o terreno em 24 vezes sem juros? Como que é? A gente vai lá, seleciona o terreno, manda o cadastro para a construtora faz a aprovação, a gente roda o contrato e faz a venda da unidade, né? E, mas quando eu comprar essa unidade, já que eu vou parcelar ela em 24 vezes, eu já posso construir? Pode. Você parcelou o terreno, você já pode construir. Mas eu quero financiar em até 150 vezes, como você falou no anúncio. Eu posso financiar em até 150 vezes? Pode também. Como funciona? A mesma coisa. A gente vai pegar a tua documentação, vai mandar para a construtora, vai fazer a aprovação, porque o financiamento é direto. E o bom quando o financiamento é direto, não condiciona a tua renda. Amanhã ou depois, se você precisar fazer algum empréstimo em banco, alguma coisa assim, esse empréstimo que foi feito para poder pagar o terreno, ele não vai aparecer. Então não vai condicionar a tua renda, né? Então, assim, mas se eu comprar em 150 vezes, a longo prazo, né? Eu posso já construir também? Pode. A partir do momento que você comprou, independente de ser à vista, de ser parcelado em 24 vezes sem juros, ou ser financiado em até 150 meses, você pode construir já amanhã. Comprou hoje, amanhã assinou o contrato, você já pode colocar canteiro de obra, já pode começar a construir, já está liberado. Por quê? Os terrenos eles estão prontos e estão entregues. O empreendimento em si está todo já organizado, já está com luz, já está com água, já está com esgoto, está tudo pronto. A praça está entregue. Então, tudo que você quiser já fazer no terreno, você já pode, tá? Então, e esses valores, você falou que pode financiar até 100%. Eu tenho a possibilidade de financiar 100%? Se caso você não tenha entrada, tem como financiar 100%. Tudo vai depender do teu histórico, né? Então você vai passar o seu CPF, a gente tem que preencher uma ficha, a gente vem aqui no escritório, a gente marca o horário, de repente você precisando e querendo, que eu acho bem viável, melhor, a gente faz uma visita pessoalmente lá, a gente sempre indica que essa visita seja feita conosco, porque a gente conhece todos os terrenos, né? E como eu falei, são 267 terrenos. Hoje, eu falei no vídeo que tinha menos de 10, mas eu fui olhar aqui, tem 11, né? Então tem 11 terrenos. Se alguns meses foram vendidos quase 267 terrenos, então quer dizer que 11 talvez dure só uma semana, duas, talvez menos, não sei, porque a nossa propaganda está rodando, né? E a partir do momento que está rodando, mais pessoas estão vendo. E em Caxias do Sul, assim como eu falei no vídeo, eu vou repetir, não existe nenhuma construtora que faça venda de loteamento 100% financiado, sem você dar entrada ou dando mínimo. Às vezes pode dar 10 mil de entrada, para diminuir até a parcela, né? Já vou falar o valor da parcela, pode dar 15 mil, 20 mil, pode dar 10% de entrada. Se você não tiver nada de entrada, ou quiser apenas guardar o valor para uma outra coisa, você pode comprar ele 100%. Qual a construtora em Caxias do Sul, ou região, ou no Rio Grande do Sul, que financia um terreno até 100%? Não tem, não existe. A regra para financiar terreno é uma. Você financia até 50%. A metade do valor você tem que dar de entrada. No mínimo do mínimo que as consultoras pedem é 30% de entrada e o resto parcelado em poucas vezes direto com ela. Ou então você vai pegar o valor num banco, um exemplo, né? Vai pegar um valor aí numa caixa econômica, né? Vai ter que dar 30% de entrada e financiar a diferença. A gente fez a simulação de um dos nossos terrenos na Caixa Econômica para ver como que ficavam as parcelas, dando 30% de entrada, que é o mínimo que as construtoras pedem, ainda ficava uma parcela de 240 vezes de quase R$ 1.500. Imagine, 240 meses de quase R$ 1.500, e ainda você tinha que dar 30% de entrada, tinha que ter uns 50 mil reais de entrada. Por isso que a nossa construtora, ela resolveu fazer direto, sabe? Porque você pode fazer sem nada de entrada, tá? E as parcelas, se você der só uns 10% de entrada, para você ter uma ideia, eu tenho uma simulação aqui, tá? Aqui são os 11 terrenos que estão ainda disponíveis, né? Então, uma simulação de um terreno de 154 mil reais, se você der 10% de entrada, que vai dar uns 15 mil, 16 mil aí, vai ficar uma parcela de uns 1.800 e pouco, em 150 meses, né? Agora imagine,
no banco, você paga muito mais. O juros, nossa, é enorme, né? Então você vai ter que dar quase 50 mil de entrada com o banco, né? Vai financiar uns 110, 105, 120 mil no máximo, tá? E vai pagar aí 240 meses de R$ 1.500 quase, sabe? Sendo que a construtora, você vai pagar isso aí bem menos vezes, né? Quase 100 vezes a menos, e vai dar uma parcela um pouquinho só maior. Então vale a pena, às vezes, fazer direto com a consultora, porque o valor diminui, né? O valor da parcela, a quantidade de parcela diminui e a parcela aumenta só um pouquinho. E detalhe, digamos que você compra assim, você dê 10% de entrada, tá? E você financie a diferença em 150 meses. Vai dar aí em torno de 1.850 a tua parcela. Só que tem um porém. Se você adiantar a última parcela, olha que interessante. Se você adianta a última parcela, a parcela sai praticamente metade. Vamos dizer que vai ser uns R$ 1.000, porque você tem a opção de adiantar de trás para frente. Às vezes sobra um dinheiro, né? Entra um valor a mais aí de alguma coisa que você faça e você dá uma capitalizada. Aí de vez você pagar, digamos que tua parcela aí esteja vamos arredondar, né? Seja uma parcela de 2.000, vai dar um pouco menos, dependendo do terreno. Mas vamos falar de R$ 2.000. De repente você tem R$ 6.000 aí sobrando de alguma coisa. De vez você adiantar 3 parcelas da frente, né? Não faz isso. Adianta as últimas. Porque nas últimas você vai pagar mais ou menos uns R$ 1.000. Você vai tirar todos os juros. Então, às vezes, vale a pena você fazer no longo prazo, para não se apertar e a parcela ficar menor, ficar uns 1.800, 1.900, né? Aí, dependendo do terreno, vai dar 2, 2.100, depende do terreno, porque depende dos valores, né? Como eu estou explicando aqui. Estou falando de uma simulação num terreno dos 154, 155 mil reais, tá? Que vai dar essa parcela de 1.800 e pouquinho, dando 10% de entrada. Se você não der nada de entrada, tentar financiar tudinho, dá também. A gente vai passar a tua ficha, vou falar com a consultora, vou explicar a situação e eles vão fazer todinho. Só que aí nesse todinho vai aumentar um pouquinho a parcela, porque como você não deu esses 10% de entrada, né? Você pode comprar, mas vai aumentar a parcela. Então, assim, você faz um longo prazo e quando você quiser adiantar a parcela, adianta de trás para frente, da última para trás, que vai sair todos os juros. Então vale a pena, sabe? Vale muito a pena. Aí tem gente que fala assim, Carlos, mas aí a hora que eu vou financiar direto com a construtora, eu já vi construtora que só deixa eu construir depois que eu quito. Não, você pode construir já de imediato, sabe? Não importa se você vai pagar à vista, se vai pagar em 24 vezes sem juros, se você vai pagar em 150 vezes, não tem problema. Essa construtora é muito grande, então não tem esse problema de não deixar você construir. Você assinou o contrato hoje, você levou o contrato para casa, você já pode pode começar a fazer canteiro de obra, construir, ou usar o terreno para tomar um chimarrão no final de tarde. Aí é contigo, o terreno é teu. Você vai fazer o que você quiser, sabe? E o bem legal desse empreendimento, né, é que tem uma regra. Eu falei no vídeo anterior, mas eu gosto de repetir essa regra, porque tem gente que não lembra. Às vezes você está vendo um loteamento em outro lugar que não tem essa regra. Lá é zoneamento, é o ZR1, que é zona residencial 1. O que isso significa? Que você não vai ter do teu lado um prédio, sabe, residencial. Porque imagine, você faz teu terreno aqui, né, aqui bonitinho, faz tua casa legal, tua família, tua áreazinha de lazer, de repente faz uma piscininha, um quiosquezinho, aí você tá ali, né, teus muros, tua privacidade, fazendo alguma coisa no final de semana, aí daqui a pouco, pum, começa a subir um prédio do teu lado, né, além da encheção de saco, né, vai te incomodar, né, e tirar tua privacidade, tirar teu sol, e você vai ficar totalmente exposto ali. Você está ali com a família, no teu terreno ali, se divertindo, e um monte de janela do teu lado, olhando para dentro do teu terreno, né? Isso não vai acontecer, porque lá no Praça do Sol não é uma regra do loteamento, é uma regra da prefeitura. Foi conseguido uma autorização na prefeitura e lá foi autorizado zoneamento 1, tá? Então, zoneamento 1 é o quê? É casas residenciais, sabe? Pode ter pequenos comércios, como escritórios, pode ter uma padaria, baixo, né? Padaria, o comércio normal, né? Farmácia pequena, não pode ter uma farmácia com um galpão gigante, não pode, porque a altura máxima, como eu falei, é no máximo 9 metros. E 9 metros, imagina você, 9 metros é isso, ó. Pensa num sobrado. Então você tem o térreo, aí tem a parte de cima, e de repente você tem o sótão. Esses são os 9 metros. Então isso é o máximo que pode ter ali. Então não vai poder subir um prédio ali. Não aprova prédio ali, porque é uma regra da prefeitura para o bairro, é o plano diretor do bairro. Então isso não vai acontecer. Então às vezes tem que tomar muito cuidado, às vezes você vai comprar um terreno em algum lugar, daqui a pouco
a imobiliária, o corretor, a construtora, principalmente os corretores mal informados, não sabe te orientar, e você compra num bairro que daqui a pouco do teu lado sobe um prédio de 6 andares. E aí? Que ruim, né? Então, assim, é desconfortável, né? Então, ali não, ali você não vai ter esse problema. E outra coisa importante, a questão de toda a área verde ali que não pode sair, né? Então, ali acabou, o bairro é aquele. A gente está em torno de um monte de mata, a gente está fechado por um monte de mata que não pode sair dali. Então, o investimento ali no Praça do Sol é um dos melhores. É como eu disse, né, no vídeo, a gente ficou com terreno pra gente ali, né? E a gente conhece todos os loteamentos que tem na cidade. Podia ter escolhido Nossa Senhora das Graças, que tem um loteamento, lá no São Luís, Ana Rec, tem vários. No Risso tem um loteamento muito bom, só que já acabou tudo também. Então, assim, só que ali existe esse plano diretor, existe toda essa, vou dizer, essa floresta em torno, com rios, com córregos, que não pode ter nada mais ali, além do que já tem do nosso ali. Então toda aquela área fazia parte do nosso empreendimento e foi doado para a prefeitura, e agora aquilo tudo ali é nosso, aquilo lá é nosso, é público, então vai ser mantido, tá? Então, voltando aqui para a história do pagamento, né, que é o principal motivo da gente estar conversando agora, então é isso. Então, se você quer comprar um terreno, de repente você tem pouca entrada, ou de repente se você não tem entrada nenhuma, não tem outra opção. Não existe outra opção. Ah, Carlos, mas ali eu achei longe. Longe do quê? Eu tô aqui na frente do shopping, tá? Nosso escritório fica na frente do Shopping Iguatemi, agora Világio Caxias, né? A gente tá exatamente 7 minutos dali, sabe? De carro. Dá mais ou menos... deve dar mais ou menos uns 4 km, 3 km, 4 km no máximo, né? Lá do Praça do Sol, que é aqui perto do shopping, até o centro, dá entre 10 e 15 minutos, sabe? Então, assim, é longe do que exatamente? O que é longe, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa sai do centro e vai ali para um bairro específico, a pessoa demora 40 minutos para chegar, por causa que é um bairro que tem muito fluxo de gente. Aqui não, aqui você já tem, você tem saída pela Rota do Sol, você pega lá em cima o Santa Lúcia, já vai para o centro. Você vem aqui pela RS, entra na Rota do Sol, vem direto para a RS, passa em frente ao shopping, vai para o centro. Então você tem saída fácil para Farroupilha, você tem saída fácil para Porto Alegre, você tem saída fácil lá para as praias. Então você está ali no meio, onde você tem saída fácil para tudo. Então é longe do quê? Sabe? Então assim, mas é que eu trabalho lá do outro lado da cidade. Se a empresa for tua, é o que eu digo, né? Se a empresa for sua, for grande, e você não for relocar ela, tudo bem, pode ser que seja mais estressante mesmo. Agora, se você trabalha em alguma empresa, né? Ou se você tem um escritório, que de repente tu pode construir tua casa e colocar teu escritório lá e parar de pagar aluguel para teu escritório, né? Então, assim, se você tem um negócio assim, quem garante que tu vai ficar nesse emprego por muito tempo? Não estou falando que você vai ficar sem emprego, não é isso não, mas a gente tem que contar com essas coisas, né? Às vezes eu compro um imóvel aqui por causa que, meu filho estuda aqui, aí ele está no ensino médio, está no último ano, não quero sair daqui, aí passa um ano ele vai para a faculdade lá na UX, lá do outro lado. O que adiantou? Não adiantou nada. Então assim, a gente tem que ir para onde a gente se sente bem, né? E depois da pandemia, as pessoas estão procurando espaço. E você ter espaço, você ter um terreno onde você possa comprar. Se você está vendo esse vídeo, com certeza você já está tentando comprar um terreno. E você viu. Se você vai comprar um terreno usado, se você vai comprar um terreno usado, que eu digo assim, que já está formado, um terreno no bairro no Risso, cidade industrial, que não é um loteamento novo, você tem que ter o dinheiro à vista. E se você for financiar esse terreno no banco, tem banco que financia só 50%. Você tem que ter 50% da entrada, né? Mas eu tenho 50% da entrada. Tá. Se você tem 50% da entrada, que ótimo. Mas você tem o dinheiro para já começar a construir? Então, de repente, guarda esse dinheiro. Guarda esse dinheiro para começar a construir. E a melhor coisa que tem, dinheiro faz dinheiro. Usa o dinheiro que você tem para trabalhar outras coisas. Ou então, se você não tem entrada, não dá para ficar muito escolhendo, né? É igual a gente queria comprar terreno, queria comprar alguns terrenos, e se a gente não tem entrada, 50 mil para dar em cada terreno, que é difícil, sabe? Então, assim, a melhor coisa que tem é você comprar numa construtora que tenha esse plano. E nenhuma construtora tem um plano de vender um terreno 100% financiado praticamente e você acabar já podendo utilizar o terreno. E detalhe, uma coisa bem bacana e bem legal. Este mês, exclusivamente esse mês, a construtora está pagando a documentação, sabe? A transferência, a escritura. Isso a construtora está pagando.
Carlos, e quanto que é essa escritura? Se você for comprar um terreno, esse terreno mais barato aí, de 154 mil reais, né? Se você for comprar esse terreno, vai dar mais ou menos uns 8 mil reais de documentação. É 8 mil reais que você não precisa gastar, sabe? Então, assim, a consultora está dando a documentação para quem comprar neste mês. Então, tudo isso vai a favor, já é um dinheiro que eu não preciso, porque não importa o imóvel que tu compra, sabe? Você já precisa transferir para o teu nome. E a construtora, ela já transfere para o teu nome. Mesmo você comprando o imóvel financiar direto com ela, a perder de vista em 150 vezes, ela já vai colocar o terreno no teu nome. Até para você já começar a construir, se você quiser. Ah, Carlos, mas eu não quero construir agora, vou esperar. Se você esperar, não tem problema, né? Vou esperar uns 2 anos para comprar um terreno. Daqui a 2 anos, esse terreno mais barato, vai valer, que esse terreno mais barato não é porque ele é 154 mil, ele é 183 mil reais, só que ele está com desconto, porque está nas últimas unidades, tá? Então, assim, daqui uns 2 anos ele vale uns 230 mil reais, 240, por que você vai esperar 1 ano, 2 anos para pagar 200 e poucos mil reais? Você pode comprar agora, vai pagando devagarinho, de repente você adianta o teu plano de construir, de repente já tem um terreno ali já valorizando, já faz dinheiro, onde que você vai guardar um dinheiro e de repente você vai conseguir ter uma valorização de capital? Depois você compra, imagina, de repente você compra financiado esse terreno, passa uns 2 anos, você não construiu, você põe ele para vender, coloca ele para vender aí por, digamos que por 230 mil reais, você ficou devendo, digamos assim, 150 mil para a consultora, você está pagando as parcerias, digamos que daqui uns 2 anos seu saldo devedor seja uns, eu vou chutar, tá, uns 130 mil, você vendeu por 230, você tem um ágio de 100 mil reais, sabe? Onde que a gente vai conseguir guardar 100 mil reais assim em 2 anos só de valorização? Pode ser que essa valorização seja mais, pode ser que essa valorização seja um pouco menos, mas não foge muito, é imóvel, né? Os mais velhos já dizem, investir em terra não erra. Então, assim, compra a terrinha, compra lá e deixa lá valorizando, sabe? É um investimento. Então, entendeu a forma de pagamento? Então, se você entendeu, Carlos, lembrei de uma coisa, eu posso dar carro para ficar com uma entrada? Olha, eu não aconselho você colocar um veículo no negócio como parte de entrada. Por quê? Digamos, tá, que você tem aí, vou arredondar, um veículo aí de 50 mil reais. Digamos 50 mil reais. Pode ser mais, pode ser menos, mas 50 mil reais. A construtora, ela até pega. Só que ela não comercializa carro. Ela não tem loja de revenda de carro. O que ela vai fazer? Ela vai me contatar aqui em Caxias, vai pedir para eu levar esse carro ali numa loja parceira, e essa loja parceira, ele é um lojista. O teu carro de 50 mil reais na FIP, vamos falar de tabela FIP, para ficar mais fácil, 50 mil reais na FIP, ele vai pagar 35, porque ele vai querer vender por 50 mil reais, sabe? Então, por que então você não faz o seguinte? Pega o teu veículo, né? Financia o imóvel com mínimo de entrada, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil ou nada. Vamos ver qual que é a sua melhor realidade, que a gente vai te ajudar. Pega o veículo e vende particular. Coloca uma plaquinha no veículo, coloca um anúncio no LX e vende particular. Porque aí, no particular, você vai conseguir pegar o valor de tabela dele. Se brincar, ainda um pouco mais. E depois que você pegar o valor de tabela dele, aí você vê se você adianta esses 50 mil reais aí para poder diminuir as parcelas, ou diminuir o tempo também, né? Porque você pode matar de trás para frente e diminuir o tempo. 50 mil reais nesse plano aqui já é 50 parcelas a menos se você pagar de trás para frente. Ou se você vai usar o dinheiro e já começar a sua obra, sabe? Então, assim, aí você vê, porque a consultora não está desesperada pelo dinheiro em si. Por ela recebe os 150 vezes, não tem problema, sabe? Então, por que você vai pegar um carro de 50 mil e dar por 35, por exemplo? Né? E não adianta, né? Essas concessionárias aí, eles fazem isso. Eles ganham dinheiro assim. Ele pega um carro teu de 50, pagam 30, 35, 38, estourando 40, e depois coloca para vender por 50, 55. Então, por que não faz isso você? É mais fácil, né? Ou então vai você nessa concessionária, faz um combinado com eles, né? E de repente você pega o valor em dinheiro e paga a construtora. É mais fácil, né? Se você pagar à vista é à vista, vamos falar Pix hoje em dia, né? É à vista. Uma em cima da outra tem 10% de desconto. Então imagina, você vai comprar um terreno desse aí por 135 mil mais ou menos. Imagina, né? Esse é o terreno que eu falei do mais em conta, né? Carlos, mas esse terreno mais em conta, ele é pior que os outros? Não, não é pior. Eu tenho aqui, eu tenho um terreno aqui, um exemplo aqui, eu tenho o N12, que ele tá de 198 mil reais, ele tá por 154 mil. Na quadra N, do lado da praça. Do lado do N12 eu tenho o N13, tá 203 mil. Tá, mas qual que é a diferença entre o outro? Nenhuma. É um do lado do outro. A gente vai lá, me chama, a gente vai lá,
eu vou te mostrar, não tem mudança nenhuma. É só porque a consultora colocou ele mais barato para poder chamar atenção. Então quem chegar primeiro vai ficar com ele. Tem o N12, eu tenho lá em cima, onde eu estava gravando lá em cima, eu tenho um terreno que ele está aqui, 203 mil reais, ele está por 168 mil reais. Então assim, é um terreno plano, no alto, com vista. Então assim, e do lado dele tem um 203. É só porque a consultora, entre esses 11 que sobraram, ela pegou 3, 4 e colocou um valor bem abaixo para chamar atenção mesmo. Para chamar atenção e acabar com os terrenos, porque só tem 11 agora. Então isso aí vai acabar em 1, 2 semanas. Então clica aí, ó, embaixo aí tem um link para você falar com a diretoria. Você vai falar comigo, vai falar com a Aline ou vai falar com o José. Clica aí, chama a gente para a gente combinar para ir lá. Mas se você for lá, não tenta ir sozinho, para você não ficar perdido. A gente está aqui para te acompanhar. O nosso trabalho, a gente foi designado pela consultora para poder te acompanhar, para te ajudar. Aí você vai lá, fica perdido, não sabe onde fica, não sabe qual é o melhor, não sabe qual é o pior, qual é a face norte, qual é a face sul, onde o sol se põe. A gente indica, a gente acompanhou praticamente todos os clientes. Então a gente ajuda para poder te orientar entre os 11, quais são os melhores ainda. Sabe? Que é isso que importa, te ajudar a você estar fazendo um bom negócio, tá? Então, fica aí a nossa dica. Imóveis, a consultora não aceita imóveis, pode ser sobrado, pode ser outro terreno, pode ser o que for. A consultora não aceita, por causa que ela já tem os imóveis dela, ela constrói apartamentos, ela constrói apartamentos de alto padrão, né, médio padrão, constrói loteamentos, então ela não pega imóveis no negócio. O que pode ser feito é o que eu falei, a mesma condição do carro. Pega a questão do imóvel, compra agora o terreno para você não ficar sem, porque se demorar vai ficar sem, tá? Compra todinho financiado, a gente passa o seu cadastro, faz de tudo para tentar aprovar, tá? E nessa questão, a gente pega e coloca o teu imóvel para vender. A hora que vender, você vai lá e quita, mas a consultora ela não aceita. Ah, Carlos, sozinho para mim, os 2.000 ficou pesado, 1.800, 1.900 ficou pesado. Peça para um irmão, para um parente, compre junto, um amigo, e divida o terreno. A escritura já vai no nome dos dois, depois vocês passam um muro no meio, vocês ficam com um terreno aí de 6 de frente por 25, por 30 de fundos, né? Um meio terreno faz uma baita de uma casa. Então, de repente, você não fica sem, pega alguém e compra junto. Vocês podem comprar junto. A escritura já está em nome dos dois, duas famílias, duas pessoas, dois irmãos, dois amigos, sabe? Nem que seja para investimento, deixa lá valorizando o dinheiro de vocês. Então, tem várias possibilidades, sabe? O que não pode, de repente, é a gente ficar pensando, que ele de 267... Ó, pensamos, só tem 11. Pensamos, só vai ter 5. Nenhum. Então, assim, aí depois você vai procurar outros loteamentos, mas você vai encontrar loteamento que pode financiar direto com a consultora. Só que vai ficar pronto daqui a 2 anos, 3 anos, mas eles precisam que você dê 30% de entrada agora. Não é 30% parcelado. Quando fala agora, é dar 30% agora. Esse aqui não. Esse aqui, de repente, o máximo que você precisa dar aí é 10%, sabe? Então vale muito a pena, clica aí embaixo, chama a gente vai falar contigo e a gente vai lá te acompanhar. Pode vir aqui no escritório, a gente conversa, simula direitinho aqui, nenhum, nem outro, mas o importante é que a gente não espere muito, senão a gente acaba ficando sem, tá bom? Então, obrigado até aqui. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp que a gente agora vai responder a partir de lá.